Ok, turma. Então nós estamos na semana aqui das instruções condicionais, né? Das famosas condicionais. O que significa isso na prática, né? Significa que eu já disse para vocês nos vídeos anteriores, né? Mas a gente dá um poder de decisão para o computador baseado em expressões booleanas para que ele execute algumas instruções apenas se aquela expressão booleana for verdadeira. Olha como é interessante. Então, if, né? Esse I, o F que você está vendo aí, ele em português significa o se, é o se de condição. Se A maior que B, execute essas instruções, mas somente se A for maior que B. Então você cria esse ramo e esse ramo fica condicional, certo? Condicional, aquela expressão ser correta não, ser true, ser avaliada como true, e a gente constrói as expressões booleanas com os operadores relacionais e lógicos para que tudo fique independente da gente para tomar a decisão, certo? A estrutura básica, né, de uma expressão booleana é a seguinte: se determinada expressão booleana for verdade, execute essas instruções. A execução do programa é sempre de cima para baixo, vocês sabem disso, né? Ele vai olhando as instruções de cima para baixo. Então, se você tem um conjunto de instruções que vão estar abraçadas por um if, pode ser que aquela estrutura não seja executada. Estou sempre repetindo mais ou menos a mesma coisa para você entender para que serve esse if. O if eu tenho que olhar um estado e esse estado vai me dizer se eu vou estar autorizado ou não a executar isso. E nós teremos aqui algumas variações desse if. Nós temos o if com o else, né? E nós podemos ter outros ifs parciais, vamos dizer, aqui no meio do caminho para que as coisas deem certo. Nós vamos ver cada um desses casos nesse vídeo aqui, com alguns exemplos simples aqui do dia a dia, para que vocês possam, né, vendo um código, compreendam isso e olhando para situações do dia a dia também possa ficar mais fácil o aprendizado. Aqui no MDN, né, só lembrando MDN JavaScript, aprenda JavaScript, eu acho que tem aqui controle de fluxo, né? E justamente esse controle de fluxo porque o computador, o processador vai tomar a decisão de ir para um lado ou para o outro baseado em uma determinada estrutura. Então está aqui o famoso if. Vou fazer aqui uma questão para a gente. Deixa eu olhar aqui onde que eu estou. PWT. Vou voltar. Acabei de gravar a live aqui, aproveitando para gravar logo as aulas que ficaram restando, 2 vídeos, né? Certo, modularização que a gente estava vendo, vou criar aqui uma pasta chamada condicionais. Condicionais, vou entrar em condicionais e vou abrir essa pasta condicionais. Muito bem, está aqui o VS Code. E vou criar mais uma vez um hello condicionais aqui. Hello. Não, vou botar aqui final Paulistão. JS. Tá certo. É assim que se escreve Paulistão? Acho que é isso, né? Então, eu já vou criar aqui com estrutura de funções, né? Para ficar bonitão aqui. Então, vamos lá. Vou criar a minha main, que é a minha função principal, que ela vai ter umas instruções aqui. E aqui embaixo eu mando chamar a minha main. Então, primeiro ele cataloga, depois chama. Vou precisar receber... vou fazer o seguinte cenário. Eu vou receber a quantidade de gols que o São Paulo fez e a quantidade de gols que o Palmeiras fez. E o papel desse nosso programa, por enquanto, é só mostrar se o São Paulo foi campeão, né? São Paulo campeão. Então, eu vou receber gols SP, né, do São Paulo, que é um number. Tem que importar o bichinho aqui fora, né? Const prompt, pode ser qualquer nome. O prompt é, enfim, estou chamando de prompt, né? Que é o nome da biblioteca. Prompt, abre o parênteses aqui, boto goals São Paulo, né? A pessoa vai digitar. Segurei aqui o Ctrl Shift goals Palmeiras, muito bem, que é goals aqui do Palmeiras. Muito bem. Está aqui o nosso código. E o objetivo do programa, né, é ele mostrar São Paulo campeão, se o São Paulo for campeão. Então, se São Paulo ganhar, é campeão. Esse é o comentário, né, que eu estou escrevendo. Como que eu sei que o São Paulo ganhou essa partida? Né?
Como que eu sei que ele ganhou essa partida? Deixa eu botar aqui no console. Log. Pronto. Paulistão, né? É o campeonato lá de São Paulo. Não sei se é assim que chama, né? Muito bem. Se ele for campeão, como é que eu sei que quem ganhar a partida é o campeão do campeonato, né? Como é que eu sei que o time ganhou a partida? Se ele tiver mais gols que o outro time, não é isso? Então eu faço a seguinte pergunta. Eu tenho uma seguinte instrução que eu tenho que fazer. Eu quero fazer essa instrução que é São Paulo FC, né? É campeão 2021. Muito bem, deixa eu só executar esse código para ver se tem alguma questão assim maior. Final Paulistão, está aqui. São Paulo fez quantos gols? Fez 2. Palmeiras fez 0, né? São Paulo é campeão. Muito bem, vou executar de novo e botar São Paulo 0 gols e Palmeiras 2 gols. Está mostrando São Paulo campeão também. Então está errado o nosso código do ponto de vista lógico aqui, né? Semântico, um erro semântico. Então, essa instrução 10, ela está condicionada ao São Paulo ser campeão. Ela não vai executar sempre, então meu programa não vai mais todas as instruções serem executadas. Tem algumas que serão condicionadas a uma pergunta. E eu faço a pergunta com o se. If. Se o quê? Aí eu vou abrir aqui o parênteses e botar a minha expressão booleana. Se os gols do São Paulo forem maiores do que os gols do Palmeiras, isso, olha, um operador relacional maior que gols de São Paulo, maior que gols de Palmeiras. Aí eu abro aqui um bloco. Sempre os blocos são essas chaves, certo, pessoas? Ctrl X, isso, botar aqui. Ctrl Shift K, ele apaga uma linha, pelo menos aqui no meu computador. Né? Muito bem, agora sim, a linha 11, que é a que dava os parabéns para o São Paulo, ela só vai ser executada se essa expressão booleana for avaliada como true, certo? Vamos executar novamente aqui. Está aqui São Paulo 0, Palmeiras 0. Quando eu pressionar Enter, o esperado é que não aconteça nada, né? Não aconteceu nada, não mostrou porque essa expressão não foi avaliada como verdade. Vou botar agora o placar 2-0. Agora sim, São Paulo é campeão. Compreenderam? Não é legal? Não é tranquilo? Não é massa isso? Então, toda vez que você precisar tomar uma decisão, em casos gerais, você vai usar uma estrutura de repetição. Uma estrutura de condição, estrutura condicional. A mais comum é a if. E essa if ela precisa de um alimento para decidir. Esse alimento é uma expressão booleana, conteúdo do vídeo anterior. A gente utilizou aqui os operadores relacionais. Beleza? Então usou o operador relacional maior que para fazer isso. Mas as estruturas de repetição não têm apenas esse uso simples aí, né? A gente pode fazer mais situações. Porque se vocês olharem aqui para esse domínio, quais são os possíveis resultados aqui, né, desse cenário? Os possíveis resultados são os seguintes. Ou São Paulo é campeão, baseado nos números de gols, né? Ou São Paulo é campeão, ou Palmeiras é campeão, ou vai para os pênaltis, se der empate, certo? A partida deu empatada, vai para os pênaltis. Vamos supor que seja a decisão só em pênaltis. Então, nós temos caminhos alternativos, certo? Então, vamos lá. Você tem que aprender a dividir o mundo de possibilidades sempre em binários, verdade e falso. Binários que eu falo em duas partes. Então, se os gols do São Paulo forem maiores do que o Palmeiras, certamente ele foi campeão. Mas se não, ou seja, se os gols do São Paulo não forem maiores do que o Palmeiras, o que foi que aconteceu? Eu boto aqui um else e inicio outro bloco. Então, nós temos aqui um fluxo alternativo a esse. Quando eu utilizo o else, que é o senão, nós temos agora duas estruturas condicionais, né? Duas partes da estrutura condicional, que é o fluxo principal condicional e o fluxo alternativo. Quando a gente chega num cenário como esse, necessariamente ou um ou outro vai ser executado. Então, se a linha 11 não for executada, a 13 vai. Porque se aquilo não é verdade, aquilo é falso. Se é falso, vai cair no 13. Se for verdade, vai executar a linha 11 e não vai executar a 13.
Então, se o São Paulo não ganhou, então, o que foi que aconteceu? O Palmeiras é campeão ou empatou. De uma das duas é isso, né, que aconteceu. Então, vamos lá. O fluxo alternativo é o seguinte. Vamos lá. São Paulo 2, Palmeiras 2. Vou pressionar Enter. Não entrou no primeiro, mas foi para o senão. Porque foi feita a seguinte pergunta. O número de gols de São Paulo é maior do que Palmeiras? Não. Então, entrou no segundo caso, que é o Palmeiras é campeão ou empatou a partida. Não é legal isso? Sempre vai executar ou uma ou outra. Se eu fizer São Paulo 3, Palmeiras 1, São Paulo é campeão, entrou na linha 11 e não executou a linha 13, porque ela ficou condicionada a essa expressão anterior aqui ser falsa. Se ela for falsa, essa vai executar, essa, aquela. Então vejam como um pensamento de resolução de problema do mundo real pode ser facilmente representado na linguagem de programação. Tudo bem? Mas só esses dois caminhos, ou A ou B, não resolve o nosso problema aqui completamente, porque nós temos 3 cenários, que é o São Paulo ganhando, o Palmeiras ganhando, ou a partida dando empatado para uma decisão nos pênaltis, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, né? Deixa eu abrir aqui o MDN para você depois consultar lá também, né? Nós temos esse aqui, já mostramos para você, mas às vezes a gente tem decisões intermediárias decorrentes da negativa da primeira. Vejam só isso aqui, eu posso fazer um else if. Se essa condição for verdade, faça essa instrução. Se não, até chegar a um senão solitário, que é o último caso. Então vamos fazer o seguinte. Se os gols de São Paulo forem maiores do que o Palmeiras, São Paulo é campeão. Se não, aí eu volto para o outro mundo. Qual é o outro cenário que tem além desse? É o cenário do contrário, ou seja, do gols do Palmeiras ser maior do que os gols do São Paulo. E se isso for verdade, o console log aqui que vai ser executado é Palmeiras é campeão. 2021. Certo? Vejam só. Se São Paulo, gols de São Paulo maior que Palmeiras, isso. Se não, qual é o senão? Por que eu botei esse se? Porque o senão dessa primeira pergunta tem 2 possibilidades. Então, eu isolei uma das possibilidades. Se aquilo não é verdade, então é porque os gols do Palmeiras são maiores que o de São Paulo. Então, eu vou até fazer o contrário, eu vou botar assim. Então, os gols do São Paulo são inferiores aos gols do Palmeiras. Beleza, esse é o segundo caso. Mas nós temos um terceiro caso, que é se os gols do São Paulo forem iguais aos gols do Palmeiras. Esse caso a gente não precisa perguntar se não se gols igual, bota 3 iguais, né? Gols SP igual a gols Palmeiras. E aqui a gente daria a seguinte resposta. Console log, partida empatou. Pênaltis. Pênaltis. Tem um acento aqui, né? Pênaltis. Muito bem. Vamos rodar aqui, já explico se deu tudo certo. 0-0. Pênaltis. 2-1. São Paulo. 1-3. Palmeiras. Está dando tudo certo, do jeito que está aqui. Só que, se vocês observarem, não precisaria desse último if, porque só tem 3 possibilidades. É o São Paulo fazendo mais gol que o Palmeiras, ou fazendo menos, ou sendo igual. Se eu eliminei essa possibilidade e essa possibilidade, o único caso dele entrar aqui nesse terceiro caso é se esses dois forem falsos. Então, a cada nova condição que você desce, você analisa as anteriores como falsa. Essa linha 12 só será avaliada se essa for falsa, e consequentemente essa também. Essa linha 15 só vai ser executada se essa primeira expressão booleana deu falsa e todas as demais para cima também derem falsas. É uma espécie de caso default, ou seja, se nada para cima deu positivo, eu vou executar. O else serve para isso. Se nada para cima deu positivo, eu vou executar. Essa daqui só vai ser perguntado, essa questão, essa expressão booleana, se as expressões para cima também forem falsas. Compreendido, gente? É muito interessante isso e a gente tem
uma série de possibilidades, mesmo a gente tendo só a possibilidade de true ou false, mas a gente vai conseguir trilhar vários caminhos aqui, tudo bem? E está resolvida a questão. Beleza, né? Massa isso aqui, é muito interessante. Você pode combinar tudo que a gente viu lá de função para fazer isso, tá bom? Vamos supor que aqui tivesse um trabalho maior para ser feito aqui na linha 13 e pegasse muitas linhas. Você poderia terceirizar isso para uma outra função e só chamar esta função aqui. É o que a gente vai fazer nas questões aí para frente, tá? Então eu expliquei aqui para vocês todo o fluxo do if, expliquei bem detalhadamente as expressões booleanas. Aqui você pode combinar várias expressões booleanas com vários operadores utilizando os operadores lógicos. Então, as expressões booleanas simples são construídas com os operadores relacionais. Igual, diferente, maior que, menor que. Para você criar compostas, aí você utiliza os operadores que conectam as expressões booleanas simples, que são os lógicos, que é o i, o ou e o não. O não é para inverter o valor de uma delas, tudo bem? No próximo vídeo eu vou responder mais uma ou duas questões sobre condicionais para vocês.